Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mido aqui para a gente trazer o nosso vídeo aqui que a gente vem fazendo aí durante essa semana aí da análise individual dos atletas, né? E eu vou falar um pouquinho hoje sobre Arthur Dias, tá? Uma das promessas aí da base atleticana, né, nos últimos anos, jogadores aí que a própria torcida pediu muito para ver em campo, né? Principalmente nesse cenário de Série B, né? De uma zaga do Atlético que começou muito mal na temporada, né? Era um nome que a gente esperava que tivesse mais oportunidades, né? Desde o Campeonato Paranense com Maurício Barbieri, até no início do trabalho do Odair, né? A gente fala muito sobre essa zaga, esse sistema defensivo que funcionou muito bem com o Odair, mas o Odair demorou umas boas partidas, né, para dar uma oportunidade para o Arthur Dias, né? Então, eu acho que talvez o Atlético poderia ter uma recuperação melhor, um sistema defensivo mais consistente, né, nessa nessa reta final de campeonato, pelo menos com esse trabalho com o Odair, né? Mas o Odair chega num contexto de elenco complicado, né? Ali com algumas peças à disposição, ainda tenta ali a recuperação de alguns jogadores no setor, né? Como o Léo Pelé, Abraão, Beleze, tenta dar oportunidades para esses jogadores ali que já vinham sendo as peças principais, né? Mas ele não consegue recuperar essas peças, né? Então ele acaba buscando alternativas, né? Meio obrigatoriamente, tanto por partidas ruins desses jogadores ou até por algumas lesões, né? E aí que surge o Arthur Dias, né? Um jogador que estava ali no elenco à disposição desde o começo do ano. Ele vai aparecer aí nessa reta final, né? Pegando um resumão aqui geral, são 18 jogos, né? Com 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Com o Arthur Dias fazendo parte, entrando em campo, né? Obviamente ele também tem uma derrota ali diante do Corinthians, né, na Copa do Brasil, mas ali no contexto de Série B, tá? São 76,47% de aproveitamento. Assim, um aproveitamento muito alto com o Arthur Dias, né? Um menino de 18 anos que estava à disposição no elenco e ficou relegado, né? Encostado muito tempo ali e virou o pilar ali, não só do trio defensivo do Atlético, mas também do acesso, né? Acho que é uma das figuras principais, né? Justamente engraçado que essa sequência de invencibilidade do Odair ali na reta final, né? Aquele período das 7 vitórias mais um empate antes do início diante do Cuiabá e também ali a própria sequência final de 5 vitórias são todas com o Arthur Dias, né? A primeira partida do Arthur é contra o América Mineiro, que ele entra no final da partida, né? A partida do Atlético vinha vencendo a partida por 2-1. Ele faz um pênalti no William Bigode, né? Como o torcedor do Atlético sabe muito bem, lembra muito bem desse jogo, né? E ficou um pouco marcado, né? Por ser um menino da base, num momento tão difícil do clube, né? Uma situação na tabela muito complicada da Série B. E ele vai para o banco contra o Paysandu aqui na Arena, mas ele não é utilizado. Acho que até é uma escolha do próprio Odair, que declarou várias vezes, né, em coletivas, que às vezes ele prefere poupar o jogador, de às vezes estar passando por um momento ruim, poupar ele de jogar em casa, por evitar uma vaia da torcida, alguma crítica muito forte, e dar uma oportunidade para ele fora de casa, né. Ele não é relacionado contra o Criciúma, e depois ele retorna como titular contra o Cuiabá, e ele não sai mais do time a partir desse momento, né. Ele só tem uma partida que ele perde nessa reta final, quando ele entra essa partida contra o Cuiabá, que ele se lesiona contra o Novo Horizontino, né, que é justamente quando o Carlos Teran entra no lugar dele, mas aí ele perde a partida contra o Botafogo, mas é só um desconforto muscular, e ele já volta como titular nessa reta final de Série B e faz parte dessa campanha aí do Atlético, né. Acho que é importante destacar também um zagueiro que não fez gols, né, nessa partida, mas em nenhuma partida, né, nessa Série B, mas ele teve participação muito importante em vários gols do Atlético, né, a gente fala muito aqui na Tretes, né, talvez sobre o zagueiro construtor, né, é um zagueiro que tem muita qualidade para sair jogando, é um zagueiro que tem muita qualidade com bolas longas, né, e ele teve várias pré-assistências durante essa temporada de Série B, então assim, eu acho que, óbvio, é um diamante bruto, eu acho que é um jogador que tem muito potencial. O próprio companheiro dele, o Carlos Teran, falou aí em coletiva que vê nele um potencial de seleção brasileira. Então é uma das joias aí do Atlético. O Atlético tem que cuidar muito bem. E eu não vejo por que a gente, né, trazer algum jogador de fora para colocar o Arthur Dias no banco num contexto de Série A. Tá? Acho que naturalmente o Atlético precisa reforçar o setor, tá? Não pode ficar só dependente das peças que tem hoje, mas eu não vejo por que trazer alguém para tirar o lugar do Arthur Dias do time hoje. É um ativo do clube, é um menino da base,
ele fez por merecer, assumiu uma bronca, passou por um momento difícil, né? Aquele pênalti que ele faz contra o América Mineiro realmente pode abala muita gente, abalou o próprio Arthur, né? Então, eu acho que ele merece uma chance sim, é um jogador de muita qualidade, peça da casa e deve ser aí uma das principais peças aí do Atlético no setor defensivo e também, né, pro ano que vem. Jogador aí que foi até algumas vezes aqui na Tretes eleito como o melhor em campo, né, e não só aqui na Tretes, como também em outros veículos de comunicação de Curitiba, tá? Então é isso aí, galera, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo, deixa teu comentário também, tá? O que você achou da temporada do Arthur em 2025, tá? Talvez um pouco da demora dele, sobre se o Barbieri deveria ter utilizado, o Odair mesmo, né? Em que momento talvez ele pudesse ter colaborado mais com o Atlético esse ano. O que você espera aí do Arthur Dias para 2026 na Série A, beleza? Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.